Bom dia aos que chegam agora, que não participaram ontem, e aos que sobreviveram, estão aqui novamente. Tem algumas carinhas inchadas aí que eu estou vendo, mas tudo bem. O segundo dia começa com o painel cultural, e eu já convido para participar o Alex Catarino, nosso coordenador da revista Mises. Por favor, Alex. E também o nosso best-seller, Bruno Garchag, por favor. Obrigado. Alex, a palavra é tua. Obrigado, Paulo. Bom dia aos remanescentes que sobreviveram ao dia de ontem e estão aqui hoje. O tema que o Rodrigo me propôs falar sobre cultura era um tema muito amplo, então, de certa forma, o que eu vou discutir com vocês são duas palestras em uma, só que os melhores momentos de ambas, porque eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre o assunto, pela amplitude dele, mas a estrela da manhã agora aqui é o Bruno, então eu estou aqui só para aquecer um pouco os motores enquanto as pessoas que estão atrasadas não chegam. O primeiro aspecto, o título da palestra ficou o empreendedor cultural e o empreendedor... na cultura... Rodrigo, se você ficar com esse relógio aí na frente, eu vou usar todo o meu lado anarquista e vou falar aqui durante 2 horas. Regras perigosas. Se não controlar o tempo, eu vou usar o autocontrole como um conceito burkeano. Quanto mais regras internas o indivíduo tem, menor a necessidade de coerção externa. Então, eu vou respeitar os tempos, sem você ter isso na minha frente. Se vier a coerção, qual é o sistema? Desobediência civil. Vamos trollar o sistema. Então, o primeiro ponto a se definir é a questão do empreendedor. O que é o empreendedor? Muitas vezes, nós temos uma visão do empreendedor apenas como o capitalista, o dirigente de empresas. E essa distorção de entender só nesse sentido não nos permite entender que, em várias outras áreas, um profissional, um indivíduo, pode ser um empreendedor. Um empreendedor pode ser um médico que inventa uma nova maneira de gestão de um hospital ou de aplicação de uma nova técnica hospitalar e cirurgia, e, com isso, ele vai maximizar os lucros dele, ele vai conseguir gerar satisfação para os consumidores, ele vai perceber que existe uma oportunidade no mercado, ele tem o que o Kirchner chama de alertness, em que em português traduziram de forma um tanto errônea como estado de alerta, na verdade seria mais uma antevisão, eu acho que a palavra melhor, ele percebe uma oportunidade e usa aquela oportunidade para ter o próprio lucro, mas para fornecer serviços, produtos que são demandados pela sociedade. Só essa discussão do que é o empreendedor, que eu acho que é um dos temas da palestra Barbieri amanhã, é muito amplo, daria para discutir um semestre inteiro num curso de pós-graduação sobre o assunto. Eu aconselho, para quem quiser entender um pouco mais a dinâmica do que é, de fato, o empreendedor, nós temos ali na banquinha do Mises o livro do Israel Kirzner, Competição e Atividade Empresarial. É um texto fundamental para quem quiser entender empreendedorismo, e é uma obra que já não deve ser entendida mais como um texto marginal. Eu creio que em qualquer autor que trabalhe com o tema do empreendedorismo, só existe uma bibliografia mais citada que o Kirzner, que é o Schumpeter. O Kirzner já é o segundo autor mais citado na literatura sobre empreendedorismo, mesmo sendo uma literatura ainda pequena. Existe um problema na análise econômica.
muitos economistas discutem todo o processo de mercado sem entender a função empresarial, que é fundamental no entendimento dos mercados. Então, o Kirchner mostra, nessa questão da competição e atividade empresarial, qual é o papel do empresário como esse motor central da economia. Ele é o indivíduo que percebe as oportunidades e fornece esses serviços e produtos demandados pelo mercado, ou dizem demandados, é o caso de figuras como Bill Gates, o próprio, aquele outro, daquela empresa que tem aquela maçãzinha, eu esqueço o nome. De propósito. Ele financia a esquerda americana. Bill Gates também, mas... O que acontece? Então, você tem essa questão da criação de novas ideias. E, recentemente, o Mises lançou, foi a penúltima publicação, seria a última, mas agora a última é o livro do professor Biratan Iorio, o livro do Peter Klein, O Capitalismo, o Empreendedor, Ensaios sobre Organizações e Mercados. Então, eu creio que essas duas obras vão fornecer para vocês que quiserem entender mais o que é o empreendedor, uma visão de como funciona essa figura na economia. O empreendedor, ele pode ser um empreendedor cultural, e nós temos vários exemplos. Eu citaria aqui 3 figuras que revolucionaram, de certa forma, o cenário cultural mundial. Steven Spielberg, George Lucas e Francis Ford Coppola. Esses 3 cineastas americanos, que começam a carreira nos anos 70, numa visão um pouco hippie, eles estavam fora do sistema, era a turma outsider de Hollywood, eles criam, primeiro, em termos artísticos, uma nova visão no cinema. Acho que a maior parte aqui já assistiu O Poderoso Chefão. Quem aqui nunca assistiu O Poderoso Chefão? Que maravilha! Então, é uma audiência boa, porque quem não assistiu até falar, olha, melhor não assistir a palestra hoje, vai assistir O Poderoso Chefão, esquece a conferência, assiste ali que está toda a sabedoria do mundo naqueles 2 primeiros filmes, o terceiro não. Mas o que acontece? O Coppola foi um homem que ele inovou, e o Spielberg e o George Lucas, primeiro na questão dos contratos que eles assinaram. Eles fizeram uma coisa que os estúdios não percebiam, que era, tudo bem, vocês vão distribuir o filme, vão ficar com grande parte do lucro no filme, eu só quero uma coisa, os direitos de licenciamento de produtos com a marca do filme. E isso foi uma inovação incrível. Quantos produtos tem camisas, canecas, boxes diferentes do Poderoso Chefão? O grande dinheiro hoje do Coppola não vem dele ser um cineasta, mas ele ter percebido que o cinema existe um marketing por trás, as personagens de um filme se tornam algo importante na vida das pessoas e elas vão comprar produtos daquilo. A mesma coisa, e num nível muito maior, o George Lucas com Star Wars. A quantidade de parafernália que existe hoje em dia é quase impossível de acompanhar. Falando em Star Wars, eu recomendo a Mises 3 e a Mises 4, que tem um artigo meu sobre o assunto, mostrando como é possível compreender a Escola Austríaca de Economia a partir da série Star Wars, alguns pontos da Escola Austríaca. Então, nós temos na cultura essa figura do empreendedor cultural, que ele pode criar, não só no cinema, mas na academia. Um exemplo de um grande empreendedor cultural hoje que nós temos é o Tom Woods. O Tom Woods, que é um excelente historiador norte-americano, formado por Columbia, passou por Harvard, e ele resolveu abandonar a carreira acadêmica para ser um professor de cursos via internet e ter um podcast. E ele tem feito muito mais dinheiro que a maioria dos professores em universidades estabelecidas. Ele descobriu um nicho, ele teve essa antevisão e ele tem feito esse trabalho. Então, existe um papel imenso para o empreendedor na cultura,
seja como professor, seja como filme, teatro, música. Nós encontramos, nos anos 80, de certa forma, uma inovação na música pop, no rock, quando alguns empreendedores começam a ver que o grande dinheiro da indústria da música não estaria simplesmente na venda de discos, mas, de novo, nesse marketing todo em volta, as grandes turnês, os videoclipes. Então, existe um espaço de empreendedorismo cultural que muitas vezes é esquecido. E é lamentável, por exemplo, eu vejo, na minha área original de formação, história, como há uma dependência da burocracia estatal. Uma pessoa que se forma em ciências sociais, no lugar de ser militante de partidos de bandeira vermelha e coisas assim do tipo, existiria um espaço no mundo empreendedor imenso. Eu, de certa forma, fiz isso. Eu brinco que eu sou o anti-Getúlio. Enquanto Getúlio Vargas saiu da vida para entrar na história, eu, de certa forma, saí da história para entrar na vida. E um pouco esse trabalho de, literalmente, entrar na vida, de brincar um pouco de proxeneta cultural, ou seja, ficar agenciando vários professores, outros intelectuais, como editor. O mercado editorial exige, cada vez mais, profissionais que tenham conhecimento das áreas em que os livros são editados. Então, existe um mercado para sociólogos, historiadores, antropólogos, de empreender no mercado editorial, no mercado de consultoria para empresas. A antropologia poderia fornecer muitas informações de tendências de mercado. Vamos fazer uma análise antropológica de nichos de consumidores. No lugar de ficar só achando que a antropologia... Vamos para a Amazônia ver o índiozinho, o que ele faz. Existe uma possibilidade nas ciências sociais que poderia servir ao mercado e criar setores de empreendimentos. Então, as pessoas que estão aqui na área de sociais não limitem a capacidade empreendedora num mero concurso público. Então, acho que existe um espaço de se empreender culturalmente. E, por fim, eu fecho aqui, respeitando o tempo, apesar de eu ter mais tempo ainda, já na segunda parte do que eu me programei, que seria a noção do empreendedor na cultura. De certo modo, a cultura nos mostra uma imagem muito ruim do empreendedor e do empresário. E isso vem muito da visão romântica da literatura do século XIX. Eu creio que o autor que forjou a imagem do empresário como vilão, não devemos entender empresário e empreendedor como a mesma coisa. O empreendedor não se limita ao empresário. Então, nós temos o primeiro problema de entender o empreendedor na cultura é achar que apenas o empresário é o empreendedor. É muito maior do que isso. Só que, por outro lado, nós temos a visão também de que o empresário ele é o vilão. E um dos responsáveis por isso foi Charles Dickens, que tem textos de literatura brilhantes, divertidíssimo, mas ele sempre pinta o empresário como uma pessoa má, o vilão. E isso vai percorrendo toda a literatura ao longo do século XX. Isso reflete no cinema, no teatro, nas novelas. E mesmo aquelas pessoas que trabalham como empreendedores na cultura, muitas vezes retratam o empreendedor com uma visão negativa. Existem algumas exceções. Uma delas eu não posso discutir muito, porque eu confesso que ainda não comecei a assistir a série. A Márcia começou a assistir, indicou ao Rodrigo Marinho, que já assistiu e os dois adoraram, que é o Mr. Selfridge, que é a história do empresário que, pela primeira vez, vai tentar fidelizar o cliente, é a ideia de que o cliente tem sempre razão, e ele começa a tentar vender algo que
sócio dele diz, mas espera aí, você está vendendo um buraco. Ele diz, não, isso não é um buraco, isso é um sonho. E isso é algo que vai ser possível. Então, ele consegue ver que aquele buraco, no pior bairro de Londres, poderia se tornar a principal loja de departamento da cidade, e por aquela loja ter ido para ali, ele mudar toda a cultura em volta. Ele transforma um dos bairros mais pobres de Londres numa das melhores vizinhanças da cidade, enriquecendo as pessoas que estão ali, gerando oportunidades. O outro, mais antigo um pouco, é o filme O Aviador, do Scorsese, com o Leonardo DiCaprio, que é baseado numa visão romanceada de um empresário, que também era produtor de cinema e trabalhava com aviação, o Howard Hughes, que a fortuna dele advém do petróleo, e a narrativa fizeram, de certa forma, o Scorsese romanceou muito, e tem um autor que eu gosto demais, que é o Paul Cantor, é um pesquisador ligado à escola austríaca, só que ele não trabalha com economia, e sim com cultura. Ele é tido como um dos maiores especialistas em William Shakespeare da atualidade. Ele é autor de vários compêndios sobre a obra de Shakespeare para Cambridge, para Oxford, mas ele também dialoga muito com a cultura pop. Ele tem um livro inteiro discutindo Arquivo X, Simpsons, Star Trek. É uma figura muito interessante e sempre tendo como mote nas análises dele a questão da ordem espontânea e da ação humana. E o Paul Cantor, em um dos livros dele, interpreta o filme O Aviador. E ele mostra com uma clareza que, de certa forma, o Howard Hughes não era esse empresário totalmente empreendedor, totalmente independente do governo, até porque a aviação é um dos setores mais regulamentados no mundo. De certa forma, o problema nosso de tarifas caras, poucas opções de voo, se dá, em parte, por isso. Não existe setor de transporte no mundo tão ruim, em termos de regulamentação, intervenção estatal, que a parte aérea. Abrir uma companhia aérea é quase impossível. E quando você começa a tentar competir, baixar tarifas, melhorar o serviço, oferecer essas oportunidades, você tem ANACs e outras agências governamentais regulando isso. E nos Estados Unidos não foi igual. Durante quase meio século, a Panam era terrível nisso. Só que o filme, o Scorsese, faz essa visão romântica e coloca, de um lado, o Juan Triple, o CEO da Panam, interpretado pelo Alec Baldwin, como um empresário ruim, é o vilão do filme, é o empresário que se une com os senadores, com os deputados, tenta proteção estatal o tempo todo, quer subsídio, tenta convencer os burocratas que o setor de transporte aéreo não pode existir no mesmo país duas companhias competindo, tem que ter uma única companhia com monopólio das rotas internacionais, porque senão seria um caos, seria inseguro e serviria pior os clientes. E, do outro lado, o louco do Howard Hughes, com todos os seus problemas emocionais, que o filme retrata muito bem, oriundo de uma família que mexia com petróleo, e que ele se apaixona pelo cinema. Ele produz um filme que existe, é possível assistir, que é o Hell's Angels, que é o filme que vai narrar os pilotos da Primeira Guerra Mundial. Ele, para fazer esse filme, ele levou anos, ele montou a maior força aérea privada do mundo para fazer esse filme, contratou um meteorologista para acompanhar, porque ele descobriu que para as cenas de combate aéreo ficarem bonitas, tinham que ter nuvens. Sem nuvens, parecia que o avião estava em câmera lenta, então a questão de perspectiva. Então ele percorria os Estados Unidos com aquele meteorólogo, caçando onde tem nuvem para filmar as cenas. Ele filmou mais de 20 horas de cenas de combate aéreo para um filme de 1 hora e pouco. E quando saiu o cinema, e esse é um filme mudo, quando o cinema começou a ter voz, ele falou, não, espera aí,
Isso é algo novo. E ninguém acreditava. Cinema com voz? Cinema é só aquelas imagens. E ele empreendeu nisso. E ele colocou, refez o filme, vamos colocar diálogos. Então, esse trabalho de empreendedor, esse filme O Aviador mostra muito bem, e toda a disputa dele tentando fazer o quê? Abrir as rotas, acabar, ter a competição, e o filme termina com a ideia dele. Não, espera aí. O futuro são os jatos. E ele vai... Então, eu acho que é uma referência importante. Esse seriado novo mostra o papel do empreendedor na cultura, vencendo um pouco esse estigma criado pelo pensamento, pela literatura do Charles Dickens, e que perpassa a visão romântica de que o que está por trás dessa visão negativa do Dickens, e eu acho que isso é algo que os livros do Leandro Narlock mostram muito bem, principalmente o terceiro livro, o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, é a visão de que, antes da Revolução Industrial, o mundo era uma maravilha, as crianças ficavam nos parques, andando. É a visão russoniana da pastoral, de que se vivia num mundo idílico e que a sociedade destruiu a liberdade do homem. Como diz, de forma bem clara, Ludwig von Mises, no Ação Humana, nesse mundo, antes da sociedade, não existia a liberdade, porque o homem era escravo das necessidades naturais mais primitivas. O homem vivia pelo instinto. E a vida em sociedade, e isso é fundamental, e é um pouco a minha crítica, até a imagem que eu propositalmente não citei aqui, mas a imagem do empresário como o super-homem nietzschiano, que aparece em Rand, aquilo é um pouco perigoso demais, porque ela cria uma imagem do empresário, do empreendedor, fundada na ideia de egoísmo. E como Mises, que discordava muito do pensamento da Ayn Rand, dizia, não, o mercado não é egoísmo, o mercado não é a satisfação do empreendedor, o mercado é cooperação, o mercado é o empreendedor servir melhor. E essa imagem, de certa forma, desse filme, O Aviador, desse seriado novo, Mr. Selfridge, mostra isso. O empreendedor, aquele que sobrevive no mercado, não é o que quer suprir as suas próprias necessidades. Ele tem que suprir a necessidade do consumidor. O capitão de indústria, e isso eu lembro aqui a frase que o Donald Stewart, fundador do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, e um dos grandes pioneiros na divulgação da Escola Austríaca de Economia no Brasil, tradutor do livro Ação Humana, dizia, nós vemos um capitão de empresas segurando o leme do navio, o mercado, aquela empresa. Só que, na verdade, quem comanda é o consumidor. Se ele não a direção é dada pela demanda dos seus consumidores. Se o empreendedor não seguir o que o consumidor quer, a empresa vai à falência. Quantos impérios no passado nós tivemos das grandes empresas, grandes corporações, que foram à falência por não conseguir entender as mudanças do mercado, que são o quê? Mudanças nas preferências dos consumidores. Por outro lado, se ele não vai para a rota que quer, o navio vai perder o rumo, ele vai ser o quê? Destituído. E outros irão ocupar esse lugar. Então, na cultura, essa visão do empresário ela tem que ser mudada, acho que retornando em 3 sentidos. Primeiro, entender que o empreendedor não é só o empresário. Existem outros empreendedores. E, de certa forma, se vocês assistirem os extras de filmes George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, vocês vão perceber que, de fato, esses grandes cineastas são empreendedores. Eles estão percebendo demandas do público, o que a audiência quer assistir, mesmo que um certo grupo de Hollywood queira guiar a cultura por um caminho, a ordem espontânea maior. Então, as conspirações não sobrevivem porque a ordem espontânea impede que elas se concretizem. O mercado é muito mais amplo, a cultura é muito mais ampla. Então,
eles fazem isso. Tudo bem, Hollywood pune, dando só Oscar técnico para esses diretores. O Scorsese amargou anos sem ganhar um Oscar como diretor. A mesma coisa o Clint Eastwood, porque são pessoas que estão indo contra esse mainstream cultural esquerdista de Hollywood. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a maior parte da audiência não quer assistir isso. Sinceramente, os grandes filmes prestigiados do cinema europeu, eu até gosto de alguns, mas o grande público não aceita. Então, a cultura pop ela não deve ser jogada a segundo plano, e é o que eu tentei discutir no meu artigo sobre O Senhor dos Anéis, na primeira Mises, o nesse sobre Guerra nas Estrelas. Existe uma base artística muito importante, existem fundamentos culturais de arte nessas obras populares. Não é porque a obra tem uma grande aceitação do mercado que nós vamos rejeitar dizendo que não é arte. Shakespeare era um autor muito popular. Shakespeare é um modelo de um empreendedor. Ele teve a antevisão de entender quais seriam temas da cultura que iria atrair público para lotar os teatros. Então, nós temos primeiro que vencer essa visão. O empresário não é exclusivamente empreendedor. O empreendedor é muito maior do que isso. E, para entender o papel do empreendedor na cultura, temos que ter primeiro esse ponto. O segundo é compreender que essa visão do empreendedor, ou do empresário, ou da pessoa que tem dinheiro como vilão, é um ranço desse romantismo do Dickens que deve ser superado. E, por fim, tentar combater essa visão ideológica de tendência marxista, de ter o empresário como vilão, não vai ser superada por uma concepção oposta de colocar o empresário como um super-homem nietzschiano. Também não é isso. Eu acho que nós temos que avançar mais na cultura, e existe, concluindo, dois campos que eu tentei mostrar aqui, acho que pela falta de tempo não muito bem. Por um lado, a importância desses empreendedores na cultura. Nós precisamos ter mais pessoas empreendendo no campo cultural. E, por outro lado, nós temos que mudar, e aí são os talentos que vão aflorar, nós temos que ter os nossos músicos, os nossos pintores, os nossos cineastas, pessoas que vão veicular uma ideia melhor do empreendedor na cultura. Então, nós temos que ser empreendedores culturais também. O mercado é importante, a política é importante, mas nós não devemos perder o terreno da cultura. Eu creio que o professor Biratan Iori vai tocar um pouco mais nisso ao retomar a ideia dos 3 sistemas da sociedade, que é uma ideia que originalmente aparece no pensamento do Russell Kirk, que é o sistema cultural, o político, o econômico, mas ele vai fazer isso na palestra dele de amanhã. Convido a todos para estarem aqui na Semana da Liberdade. Agradeço pela atenção de vocês e encerro no tempo.